Não é à toa que o projeto leva esse título, né? Projeto Café em Cena. E aí as pessoas direcionam muito ao teatro. E a gente vê uma pessoa que se tornou protagonista nesse sentido, né? E que hoje é um agente cultural e que continua fazendo teatro, continua sendo atriz, continua sendo diretora de teatro, né? Vem de um movimento de resistência, vem de um movimento de ocupação, né? Referente à Associação Estação da Cultura, hoje Estação da Cultura, participa de um grupo que tem uma trajetória também gigantesca, que é a Tropa do Balacobaco, né? Diretora do teatro do Sesc Arco Verde, diretora de cultura do Sesc Arco Verde. Enfim, é uma referência e é uma pessoa também muito amável, né? Muito afetuosa e que está fazendo um trabalho muito significativo, assim, né? E vem dialogando também, sempre vem dialogando. Eu sempre direciono a cena do cotidiano, da realidade, né, do que está acontecendo. Então eu sempre tento trazer esse contexto da cena em si, da gente observar essas cenas, né? Muito embora uma pessoa tomando café, já dá pra gente imaginar muitas coisas, né? Quando a gente vê alguém tomando café ali, é uma viagem só, né? A pessoa está em altos pensamentos, está em altas filosofias, ali com aquele cheirinho do café, o café é quente, aí tem o contato com a xícara, é uma viagem só. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda! Obrigada! Vamos lá tomar mais um cafezinho. Cafezinho bem quentinho. Vamos lá dar início a mais um projeto Café em Cena. Uma honra hoje poder receber Jéssica, essa pessoa tão incrível, tão maravilhosa. A gente vai bater um papo hoje sobre teatro, o teatro de Arco Verde, sobre a cena de Arco Verde, especificamente sobre a arte que Jéssica faz, né, a arte que Jéssica produz, falar um pouco da trajetória, né, desse fazer, dessa cena. Mas aí eu queria que a gente fizesse uma apresentação bem sutil, Jéssica, para cego ver, né? Acho que você já conhece como é que é o sistema. Eu me apresento e depois você se apresenta. Meu nome é Givaldo Silva, Bob, meu apelido é Bob, né? Sou produtor do projeto Café em Cena e sou careca, mas estou usando uma boina que está com estampa um pouco xadrez, né? Estou usando uma camisa branca com algumas estampas meio modernistas. Estou usando um brinco, uma bolinha no lado esquerdo. Também estou usando um relógio todo preto do lado esquerdo. Por trás de mim tem uma geladeira, ao lado tem uma parede cheia de objetos, de utensílios, enfim, todo enfeitando aqui a nossa mesa. Estamos numa mesa de café, na nossa frente tem um pires, xícara e uma mesa repleta de comidinhas. Eu passo para você, Jéssica. Bom dia a todos e todas e todos. Sou Jéssica Mendes, mãe de Noa e Theo, atriz arcoverdense. Sou uma mulher de estatura baixa, branca, uso óculos transparentes, tenho cabelos cacheados na altura do ombro. Estou usando um vestido amarelo com bolinhas brancas. E quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse fazer teatral, falando um pouquinho sobre o que eu mais gosto de fazer, que é a arte nessa cidade, que eu também sou apaixonadíssima. Massa. Então, eu acho que pra gente começar legal mesmo, a gente vai tomar um café. Fico feliz de saber que você voltou a tomar café. Voltei. Eu tava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não sei o que lá. Vai descafeinado, né? Que é o que... né? Sim. E aí, como é que faz? Quando tu mandou uma mensagem, eu já estou tomando café. Aí, seja bem-vinda ao nosso cafezinho. Vou tomar um café. E aí, pra gente começar com tudo, eu queria que você me falasse, se eu conseguir abrir aqui, né? É bom. Falha nossa? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como foi o teu contato inicial com a arte. Eu sei até o momento que você começa a fazer teatro na estação, porque eu estava lá, né? Então, até aí eu compreendo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que se deu esse contato com a arte, que foi te levando, foi te conduzindo, né? Enfim, falasse um pouco sobre esse contato inicial. Eu acho que eu tive o privilégio de ser uma criança
que teve uma mãe muito acessível na relação de entender esse universo artístico, né? Minha mãe é artesã e ela sempre trabalhou com essas questões de artes manuais, né? De trabalhar com as mãos, de fazer as coisas acontecerem com as mãos dela. E só hoje é que eu paro para pensar e ter essa consciência e cada vez mais valorar esse fazer dela, né? Porque até então a gente faz crochê, costura, faz coisa de manual, mas a gente não entende como um fazer profissional, né? Mas hoje a gente tem essa consciência e me sinto muito honrada de ser filha de Neide, né? Que é essa mulher incrível, assim. Meu irmão também é artista, Ney Mendes. E aí eu acho que eu cresci nesse lugar onde sempre a gente teve acesso às artes, mesmo sem ter aquela consciência de que se está fazendo arte, né? E a gente começou aos 13 anos na estação, mas a gente brincava de fazer teatro, a gente produzia as nossas peças. Tu foi a Sandy, inclusive, né? Fui a Sandy, fui a Power Ranger. A gente fez um espetáculo, quando a gente morava lá em São Paulo, a gente fez um espetáculo em que era o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E aí a gente apresentou para um cachorro e minha prima que tava, assim, com essa consciência de saber, tô fazendo teatro, vou apresentar, e a gente produzia tudo com ela, assim. Então, mesmo que conscientemente, a nossa infância foi muito regada por arte, né? E aos 13 anos, eu sempre estudei na escola, no Carlos Wilson, escola estadual, e aí ele veio para cá, para um prédio chamado Eldorado, e a gente fazia esse trânsito, né, de sair de São Cristóvão a pé e vir para cá, para Eldorado. E que é outro extremo da cidade, né? Só para situar quem não mora em Arco Verde. E aí a gente passou pela estação. A estação, ela estava se constituindo, se reconhecendo enquanto ponto de cultura. E a gente começou a ver, e aí a gente começou fazendo grafitagem na estação, né? Aos 13 anos, eu 13, né? 15, 16, Rafaela, Angeline, e aí a gente passando, fazendo esse trânsito. Aí a gente resolve entrar. E não sou nem eu, porque eu ainda era muito criança. A Rafaela chega dizendo: tem aula de teatro lá. Então, essa transição do Carlos Wilson foi muito importante pra gente, porque a gente conheceu o ponto de cultura que até hoje a gente integra, né? E foi assim, mais ou menos. Foi meio que inconsciente, mas parece que o universo vai mostrando caminhos, né? E a gente foi se reconhecendo. Então, comecei a fazer de forma consciente teatro na cidade a partir dos 13 anos. Quem facilitou essa vivência inicial aí com a grafitagem foi Java. Isso, Olha Java aí. foi nosso primeiro instrutor de grafitagem. Que figura, assim, importante, né? Isso. Java também é uma pessoa que resiste, né? Grande artista, resiste muito. E é muito bom saber que Java estava ali nesse processo, né? Nesse processo. Uma coisa interessante, eu acho que tu me traz agora, é a questão da imagem em si, né? Desde a imagem, enquanto recorte mental e simbólico da tua mãe produzindo, fazendo artesanato, né? Que eu acho que isso é muito, constantemente está muito presente, né? Na tua memória afetiva, né? E materna também, porque acaba no fim fazendo essa associação, né? Direta. Mas essa imagem também que começa a ganhar vida e forma, né? Que é uma imagem também de muitos riscos, né? Que você se expõe e que você precisa estar ali muito por inteiro, né? Sim. A gente estava conversando um pouquinho anterior, né? Assim que cheguei, sobre essa relação da imersão do teatro, né? Teatro é essa área das artes, esse segmento artístico em que faz você dar um mergulho em si mesmo. E aí, pra gente ser o outro, ser o personagem, a gente precisa se conhecer muito bem, né? Pra ter um distanciamento. Porque quando Jéssica tá em cena, não é Jéssica, né? Jéssica tá conversando aqui com o Bob agora. Mas existe um processo anterior a isso, de preparação, de norteamento, né? Das artes, para poder saber focar, para poder saber como me posicionar. Então é uma relação de imersão, né? Teatro é a arte que agrega todas as outras artes. Então a gente vive nesse mergulho constante quando está fazendo teatro, do autoconhecimento, de aprender um pouquinho sobre as posturas dos outros corpos. É uma questão de observação minha e do outro, né? E também a própria questão da relação com a literatura, né? Porque quando a gente pensa nessa literatura, nessa palavra, nesse texto, nessa ideia, que a gente precisa assumir ela, né? E assumir de uma maneira muito visceral, né? Porque a gente precisa assumir a condição da personagem, do personagem,
para realizar com maior maestria, né? E com todos os cuidados possíveis. Por isso que muita gente às vezes defende os vilões, né? Defende com os dentes, porque antes do que você vê existe toda uma pesquisa até chegar ali, né? Então você tem toda uma bagagem que você vai construindo para quando começar a aparecer, né? E as pessoas começarem a dizer, olha, tá chegando o personagem, tá chegando a personagem, para você segurar durante aquele tempo toda aquela intensidade, né? E aquela condição que a gente chama de identidade, que é o perfil psicológico ali, ele existe de fato, né? Então eu queria trazer um pouquinho essa coisa dessa literatura como consciência, né? Que quando começou a chegar ali os primeiros textos, sabe, as primeiras leituras, que a gente percebe a importância de ler, Total. né, como um ato político, que era aí que eu queria chegar. É um ato revolucionário, né? O teatro, ele é um ato político, ele é um ato revolucionário, né? Mas aí, essa condição textual, essa condição de escolhas, acho que a gente pode trazer até hoje para o personagem que você está fazendo, que inclusive está em evidência agora, acabou de nascer, né? Que é a Caetana, uma personagem muito presente no nosso contexto regional, né, de identidade, né, que representa a morte e toda a sua simbologia. E aí tu foi para caminhos assim extraordinários, extremamente diferentes, né? Uma Caetana que também chega, apesar dos pesares, num momento que acontece muitas perdas, né, no nosso cenário mundial. Sim. E aí também foi super difícil para vocês trabalharem durante esse período pandêmico e tal, né? Eu queria que tu me falasse um pouco sobre esse teatro que chegou nessa literatura, que você passa a ter escolha do que você está querendo dizer enquanto texto, enquanto linguagem. E aí eu queria que tu me falasse um pouco sobre como é que foi essa questão do sensível, da brincadeira, que quando pensou que não, a coisa já começou a ganhar forma e vocês começam a falar da história do mundo com o Gênesis. Como é que se deu esse processo aí? Porque ele tá, né? Ele permanece. Né? E aí também tu tá naquele momento ali em um espaço de ocupação, que aí tem todo um referencial indígena, tem todo um referencial quilombola, tem os artistas que estão ali à flor da pele para ocupar e resistir naquele espaço, né? Esse espaço que existe até hoje, que resiste até hoje. Então a gente já falou sobre muita coisa agora. A gente insiste, né? E isso é muito bonito, né? A gente insiste na arte o tempo todo, né? O nosso corpo é esse instrumento revolucionário. Enquanto atriz, assim, meu corpo é meu instrumento de trabalho. Então é o meu divino, é o meu lar, é a minha morada e eu preciso cuidar dele muito bem, né? A gente fala muito dessas questões, assim, de que o texto, ele não está só posto nessas páginas, mas ele está posto em mim. Então, como o meu corpo reage a essa construção literária? Como o meu corpo fala esse texto sem falar, sem verbalizar a palavra? É essa consciência corporal, né? É esse estímulo visceral, corporal, estético. A gente lida diariamente com provocações estéticas, né? E é isso, assim, tu fala de Caetana em um momento bem delicado na sociedade e a gente, nas nossas pesquisas, vem desconstruir isso. Todas essas construções sociais taxadas como alguém um dia começou a esquematizar tudo isso e não é bem por aí, né? A morte é um processo de passagem, né? Ela não é a causadora de si própria, né? Existem outros fatores, outros vetores que causam e escoam na morte. Mas aí, quando a gente vai para Caetana, que é a nossa morte nordestina, que é uma menina moça, a gente pede licença, Ariano, e há tantos outros que se alimentam dessa morte feminina, desse portal divino. Eu falo que para mim o divino é mulher. E a morte também é divina, né? Que ela vem desse processo de passagem. Interessante que não é o morte, né? É a morte, a mulher, né, que mata, né? Isso, a vida, né? Quando na verdade, né, a mulher que dá a vida, é a mulher que provê tudo, enfim. Eu me apego muito a essas questões, assim, de como a gente compreende esse lugar desse universo, né? E para mim o meu divino é feminino, ele é mulher, né? E a morte é isso, né? Esse processo de passagem. E aí ela deixa de ter um peso para mim, um peso que a sociedade coloca, que a sociedade impõe, como algo que vem acabar. Para mim é mais um processo de construção. A gente não sabe o que passa depois dessa relação, desse portal. Mas a gente tem que estar muito, muito reconhecendo e acolhendo ela como liberdade. E nós estamos ali convivendo, né? O tempo todo. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer, né? A gente começa... O tempo vai passando e a gente vai morrendo cada vez mais, exato.
ou envivecendo para um processo de morte, né? E é isso, assim, eu desconstruí essa relação. Eu tive pessoas que se foram, assim, muito, muito queridas. Meu avô, daqui a pouco começo a chorar. Meu avô é uma passagem, assim, que me estraçalhou e que era uma pessoa muito presente. Foi a primeira morte, assim, que eu comecei a racionalizar. O que é essa morte, né? E que é uma pessoa que está sempre viva em mim. Então, para mim, ele foi para um outro processo. E aí, Caetana começa comigo nessa relação, assim, é uma senhora, mas ela não é uma senhora que vem amedrontar, e que eu sou uma bruxa má. Não, ela vem para poder mostrar outros processos de passagem, de acolhimento, né? Quando o mundo se debruça nela, esse mundo, né? Raimundo, e a gente fala, esse mundo faz esse jogo de palavra. Quando o mundo chega nela, ela acolhe ele, né? E quando a gente fala, descansou, perdão. Quando a gente fala, descansou, é porque passou por um outro processo, né? Então a gente reconfigura. Eu gosto muito da cultura mexicana também, porque eles tratam a morte com outra vertente, né? Sou apaixonada pela nossa cultura brasileira, ainda mais pernambucana, nordestina, mas tem um estrangeiro assim que eu chego com outro olhar, é a mexicana, por essa relação que eles têm de compreensão de morte. Então a gente fez esse mergulho sobre as várias possibilidades da morte, os vários credos que são totalmente distintos, assim, a relação com a morte, o espiritismo, a umbanda, o catolicismo, e a gente foi começando a lapidar isso mesmo, tratar a morte com outro olhar. Eu, especificamente, trato ela agora como uma outra perspectiva mais querida, sabe? Mais generosa sobre ela. É interessante que quando tu traz esses aspectos de que o texto e corpo, né, ele tem que ser único, né? Eles têm que haver uma unidade ali, porque a representação desse texto vai ser completamente corporal, né? E aí ele tem que estar ali em uma totalidade que seja a mais próxima possível, a mais ideal possível, né? A gente sabe que com o tempo também isso vai ganhando uma certa maturidade e tal. Eu vejo como uma guardiã do tempo, né? Eu vejo como uma sábia. Sim, sabe? Total. Assim, quando a gente vê, eu vejo muita ancestralidade, assim, quando a gente vê essas senhoras com mais idade, né, que falam com muita suavidade, com muita calma, e o mundo está se acabando e ela vai falar com, sabe, meu filho, eu sei o que eu estou dizendo, não se preocupe, não. As nossas bisendeiras, estou dizendo que né? vai chover, que vai chover, vai tirar a roupa, vai que vai chover, no varal. Então, eu vejo muito isso, sabe? E eu acho que trouxe também essa coisa de aproximar as pessoas. Eu sei que teve uma pesquisa muito legal por trás, né? Inclusive o espetáculo é muito lindo, vocês estão de parabéns, né? Eu fiquei muito encantado. Já disse isso para vocês várias vezes, inúmeras vezes. Infelizmente nosso senso crítico, principalmente aqui em Arco Verde, que dá muito espaço para acabar um espetáculo e as pessoas já caírem falando, né? Porque eu não sei se também isso é legal, sabe? Não, porque se tornou cultura da cidade. Mas até que ponto as pessoas estão abertas e também têm tanto contato assim com o teatro para poderem chegar e abrir a boca e dizer gostei, não gostei. Mas será que é isso que realmente importa, sabe? Assim, também não é isso em muito lugar. A gente não faz teatro para isso, né? Existe outras coisas. É uma relação, né? A gente é muito vaidoso, né? Enquanto ser humano. E aí a gente, quando vai ver uma obra, a gente começa a direcioná-la como se fosse o nosso fazer, né? A gente não se desprende do nosso para entender que é o fazer do outro e ver o que são as provocações que estão postas, né? A gente leva pra gente, não gostei. Mas é uma questão de ponto de vista somente, né? O que está posto ali naquele momento é o que a pessoa tinha para oferecer e é o ângulo dela sobre a obra, né? Eu consigo ver primeiro eu consigo ver uma equipe, né? Eu vou muito para esse olhar social das relações, né? Então eu consigo ver uma equipe, né? Eu consigo ver todo um grupo ali trabalhando, cada um se doando, porque eu acho que teatro é muito isso. Né? O teatro é uma arte coletiva, né? Precisa haver uma sinergia, precisa haver todo um ritual e que todos compartilhem dos mesmos ideais, né? E aí eu acho que nesse sentido vocês realmente conseguiram chegar ao êxito do espetáculo, né, assim, e com essa grandiosidade, porque são muitos elementos visuais, né? E eu acho que os elementos visuais, para você, mais do que nunca, ele também tá aí nessa trajetória, né? Porque com essa vivência da estação, com essa vivência da tropa, com essa vivência do Sesc, hoje mais do que nunca, fazendo teatro de formas animadas, tem que, né? Acho que mais do que nunca agora você está metendo a mão na massa de fazer coisas minuciosas e saber o que é necessário, o que não é necessário, inclusive vai me dirigir, né? Spoiler, né, Bob? Fazendo
mas fazendo a coisa acontecer mesmo, de estética, né? Sim. Porque muitas coisas por si só já dizem. E o teatro de formas animadas traz o minucioso, tá latente, ele tá acontecendo. Não precisa de muita coisa, né? E saber o que é as coisas mais certas aí. Eu acho que tu, né, se parar pra analisar, poxa, por que eu cheguei até aqui, né? Nesse lugar que é tão extraordinário, assim, e que ao mesmo tempo é lúdico, é infantil, é mágico. E tão necessário, né? Aí junta o teatro Lambi-Lambi, que é extremamente mágico, e aí tu vem com essa história, né, do mundo, que é extremamente o coração da terra, em busca do coração da terra, né? Que também é extremo, vocês levaram para uma condição extremamente lúdica, e que me deixou muito feliz também, eu fiquei muito, nós ficamos muito emocionados, eu, Luiz e Malu, foi a questão de vocês construírem um grande espetáculo numa pandemia, falando sobre essa busca desse coração, né? Que a gente tanto passou na pandemia, né? Que a gente teve que se rever, teve que se entender e tudo mais, assim. Então, eu acho que, nossa, como tem sido esse trabalho de imagem, né? Porque não necessariamente você tem que ser artista visual. Sim. Né? Mas você pode ser tudo. Acho que a gente aprendeu a ser tudo. Exatamente. Né? A gente aprendeu a se virar desde muito cedo, né? E aí a gente não lida somente, a minha função é somente essa, somente aquela. Mas no teatro a gente pra mim é uma das melhores experiências. Teatro é uma experiência estética muito, muito poderosa, né? E teatro a gente aprende, e aí nas minhas aulas eu falo o tempo todo também, a gente não vem aqui decorar um texto e apresentar. Vocês vão construir, é uma experiência colaborativa, né? A gente vai para iluminação, a gente vai para sonorização, sonoplastia, a gente vai para cenografia, vai para maquiagem, vai para a questão de construção da máscara, esse objeto, esse outro ser que se acopla ao nosso corpo, mas na construção da nossa máscara também individualizada, né? E é isso, é uma experiência coletiva, colaborativa, né? E mais do que nunca corpo, né? Exatamente. Porque aí quando Malu chega, eu disse, aí, como é que foi lá? Aí Malu me fala da metodologia do encontro, né? Que é sempre, faz a roda de conversa, faz alongamento, faz aquecimento, sabe? Então tem toda uma condução até chegar ali, que eu acho que isso é muito clássico no teatro, né? Acho que todo lugar faz isso. É um ritual, né? Já tive a oportunidade de estar com outros grupos de fora do país, ensaiando com a galera, e ver que eles seguem a mesma coisa. Até a roupa, né? Usar roupa neutra, sem estampa. Porque como você precisa neutralizar, você bate seu olhar e vê um Mickey Mouse ali, aí já quebra seu raciocínio. Ele contextualiza, né? E a gente precisa de sair desse lugar, da sociedade de aposta para a construção. Como é que tem sido para tu, assim, tá também nesse lugar de formação, né? Hoje em Arco Verde, a gente não tem muito desses espaços de formação, né? E a gente vê que você está sendo também uma protagonista nesse sentido, de estar conduzindo, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, até idosos que fazem teatro. Inclusive nós temos espetáculos, né? Tem sim. Não é um nem dois, nós temos vários espetáculos, tanto Lambi como não Lambi, então está em constante produção. Como é que tem sido para Arco Verde, ou como é que tem sido para você hoje em Arco Verde estar nesse lugar de formar pessoas? Porque a gente sabe a complexidade que é, né? E o teatro, a gente conversou até um pouquinho antes, estava conversando um pouquinho antes sobre isso. Se a gente compara com a idade medieval até hoje, né? A gente tem coisas muito semelhantes, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai chegar num tema bem específico, num tópico aqui bem legal. Eu queria que tu me falasse um pouco como está sendo essas formações, assim, porque o público é um público bem legal, tem muita gente participando, existe uma procura, né? Tem pessoas que realmente vai para o teatro e já entra num grupo profissional, que é a tropa, já começa a trabalhar com a tropa, né? E assim vai. Lá também nós temos o Pé de Vento, né? Que é um grupo que também tem referência, já tem uma trajetória, tem um pessoal que está fazendo teatro lá com muita qualidade também, né? Eu queria que tu falasse sobre como está sendo. Eu me sinto lisonjeada ouvindo tudo isso assim, tu falando, e eu fico boquiaberta, assim, sabe? Pensando nessa trajetória mesmo. Quando a gente está imersa, a gente não tem uma dimensão do que vem oportunizando também, né? E, assim, o processo de formação, eu me deparo hoje no palco enquanto super mega apaixonada, mas tem um lugar que eu não quero sair nunca mais, é o processo de formação. Porque eu acredito na mudança, né, social através das artes. Né? Essa relação de transformação, de inquietude, de reflexão.
Às vezes eu até brinco dizendo assim, como eu queria parar e não pensar em questão social e ficar ali, meio que iludida, mas eu digo, não, para, Jéssica, para, tu não queria isso, tu não consegue ficar quieta. Mas, assim, o processo de formação, ele acontece de forma continuada. E eu sou muito, muito feliz em ser arte educadora, assim. É a minha grande missão no mundo, eu acho. É ver um processo acontecer em crianças de 7 anos, ver o processo acontecer em mulheres de 60, de 80, eu tenho um aluno de 84 anos, por exemplo, que está aí cheia de desejos e vontades e quereres artísticos, e em cena com muita propriedade, né? Que aí é uma outra relação que a gente acaba infantilizando a terceira idade, esse público senescente. E aí eu proporcionei junto com elas, porque de forma colaborativa, eu acredito muito nessa relação horizontal do fazer na sala de aula também. E aí eu vejo elas com propriedade sem ser infantilizadas no termo pejorativo, porque as crianças também têm muito pertencimento do que fazem, né? E aí elas despertando para esse desejo de aprender cada vez mais, de troca de conhecimento, porque na sala de aula a gente não vai só levar, é uma troca constante, né? E aí tá nesses públicos assim tão distintos de faixa etária, mas com tanto desejo de troca. Então eu me sinto lisonjeada assim e privilegiada de poder estar na sala de aula hoje com tanta gente boa, potente, bacana e vendo esse movimento artístico da cidade se renovar, né? Como você bem colocou. Tem o Grupo Pé de Vento, que é um grupo que foi formado a partir do processo lá na Escola Sesc de Artes. Né? Tem oficinas que a gente disponibiliza para a comunidade como um todo, e aí vem espetáculos lindíssimos de lambe-lambe, e aí vem espetáculos de formas animadas nas escolas também, né? Nas escolas, e o Escolas em Cena é um projeto que a gente trabalha a formação, né? Essa compreensão de interpretação textual. Que projeta uma força enorme de adolescentes, né, que vem com tudo. E depois eles procuram cada vez mais, né? Então a provocação ela acontece, a inquietação ela acontece. E se a gente faz um mínimo de uma provocação no outro para que ele reflita sobre a sua importância na sociedade, como mudar essa sociedade machista, essa questão de que é imposta. Então, para mim, eu já estou com dia ganho, assim. Então, eu me sinto muito lisonjeada de ter por perto pessoas tão queridas, alunos e alunas, companheiros e companheiras, assim, que me fazem me rever também. Qual a minha missão como um todo, né? O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou transformando? Onde é que eu estou me inquietando? Eu acho que uma das coisas, assim, que me fez perceber que você deveria estar aqui hoje foi justamente tudo isso que a gente está conversando aqui, sabe? Mesmo, assim, quando a gente sai, como você disse, quando a gente sai daquele espaço ali, daquele lugar, aí é que a gente percebe. Quando a gente vai escrever sobre a gente mesmo, aí diz, meu Deus, eu já tenho uma estrada, tô fazendo, né? Tudo isso, né? Muita coisa. Tem uma outra questão também, Jéssica, que é a coisa da continuidade, né? De tudo isso, assim, de formar plateia, de formar público, de também fazer com que esse teatro ele seja uma força de protagonismo na vida dessas pessoas onde quer que elas estejam, né? Uma vez fazer teatro, você começa a ver o mundo de uma outra forma, né? E aí a gente se percebe como isso aconteceu com a gente quando começou na escola, né? Porque a gente não dava muita atenção ao fazer artístico, né? O próprio ensino, a própria relação com a escola. A escola era um ambiente que a gente ia para ter aula e tanto faz como tanto fez, tirava uma nota, sabia que tinha que passar, mas aí quando a gente começa a fazer teatro, a gente percebe que personagem é o da professora, É uma função importantíssima, né? E aí a gente começa a dizer, nossa, velho, eu preciso contribuir nesse negócio aqui, que esse negócio é bom demais, eu tô começando a ter mais conhecimento. E aí você já começa a virar amigo de ter uma relação legal com a escola, né? Você começa a construir na escola, né? Querer que a escola seja... de ser apenas obrigatório, né? Porque aí você... Eu digo muito isso nas minhas falas, né? Ou você é fútil ou você é empoderado. Né? Isso não quer dizer que você esteja o tempo todo seja o tempo todo uma pessoa armada, né? Como você falou, não, a gente precisa também respirar e apreciar, né? Não dá pra estar o tempo todo armado. Mas eu acho que nesse momento que a gente tá agora, que a gente se encontra nesse momento político, inclusive, acho que não dá pra gente abrir mão desse estar, né? Politicamente. Né? Eu não falo do politicamente correto, né? E eu acho que é uma outra discussão, a gente precisa também rever muito isso. Mas muitas vezes é uma boa desculpa também de dizer, poxa, a pessoa é politicamente correta,
Acho que também tá na hora da gente dizer sim, tá, porque é isso mesmo, né? Tem que ser. Vai Vamos naturalizar. Vamos aprender a ter empatia, né? A se colocar no lugar do outro, a ter respeito, né? Eu acho que respeito é uma via de mão dupla, né? É isso. Se a gente começa a compreender que algumas, por exemplo, tem algumas palavras que eu tirei do meu vocabulário mesmo. Criado mudo para mim é de uma força negativa, assim, no sentido do que foi esse processo de escravização, né? Denegrir também é outra palavra, assim, que se a gente for para a origem da palavra, a gente começa a tirar do nosso vocabulário. E isso é um politicamente correto? É também, mas porque a gente começa a repensar, porque é necessário a gente compreender melhor sobre esse contexto das palavras, como foi que surgiu, né? Então eu acho que isso é muito necessário, assim, e não é, porque só eu faço arte ou não, mas é uma relação social mesmo, assim, que a gente tem que começar a rever, vem, né? Naturalizou tanto, né? Enfim, que a gente acha que é normal, é natural dizer, mas... é como você falou, empatia. Se coloca no lugar do outro. Eu tô lendo a Djamila agora, tô bem imerso nela, né? Assim, os livros que você precisa ler na sua vida chegar até você de alguma forma. Não se preocupe que eles vão chegar. Se encarrega, né? E chegou a Djamila, eu tô muito encantado com toda a força dela. Já vi várias entrevistas dela, assim, é uma pessoa que eu boto muita fé pela trajetória, por tudo que ela viveu, assim, né? Esperando que Malu um dia tenha todo acesso à literatura dela e de tantas outras mulheres, né? E aí ela fala sobre o termo negra, negrinha, neguinha, que a gente usa no nosso linguajar com Malu de uma maneira afetiva. Aí quando eu li, quando eu percebi afetiva, quer dizer, a gente romantiza essa parada toda colonial que foi terrível. As mulheres que eram chamadas de neguinha, de negrinha, eram mulheres que eram sexualizadas. Sabe, que eram mulheres que, no próprio livro de Gilberto Freire, que abriam as pernas e que ficavam à toa, esperando os homens chegar, porque eles tinham fácil acesso, porque era pra isso mesmo. Então elas eram as neguinhas, sabe? E aí, sabe, assim, não dá pra gente naturalizar. Porque não, isso, né? Não, chama o nome. Ou então usa outra expressão carinhosa, cria até uma coisa em outro contexto, que aí vai valer muito mais. Então acho que é importante a gente se rever sempre. Eu acho que dá pra gente voltar atrás sempre, desde que a gente busque a melhor forma de ser correto, né? Porque a gente ser correto pensando, não ferir o outro, né? Exatamente. E a gente tem acesso ao conhecimento. Então acho que não dá pra passar pano, não. Então, Jéssica, nosso papo tá muito massa, mas eu queria levar para um outro lugar, que a gente falando, já chegamos também num lugar bem interessante, que é falar sobre essas mulheres e esse fazer, né? E aí, uma das pautas que chegou no Projeto Café em Cena, logo no início, lá em 2017, quando a gente começou lá na estação, foi a questão das mulheres na arte em si, né? Desde sempre. Inclusive, o acesso que a gente tem à arte visual, por exemplo, de mulheres, são sempre mulheres peladas, são sempre mulheres nuas, né? Até na pintura, são sempre mulheres nuas, sempre mulheres peladas. Comercial, de TV, mulheres, né? Cerveja, futebol, sexualizam samba. Muito, né? Isso. E aí, a mulher não pode fazer teatro, né? Que vai dar uma condição de entendimento, né, de conhecimento, de potencial e tudo mais, muito maior, né? Aí a gente volta de novo para aquela questão, né? Porque não é o morte, é a morte. Então tudo que é negativo, que é ruim, é sempre opressor demais, né? Então eu não posso falar muito sobre esse lugar porque ele não me cabe. Então é por isso que você está aqui, eu vou lhe perguntar, inclusive você tem sido junto com outras atrizes da cidade, né? A gente falando de equidade, né? Quando a gente falou ali, tá bem distante ainda. Né? É uma cidade que tem quase 80 mil habitantes. A gente conta 4, 5, 6 mulheres no máximo que permanecem, que está em cena, que está produzindo, que está trabalhando com teatro, né? Talvez ela esteja só em sala de aula como arte educadora, mas ela vai trabalhar com diversas outras linguagens. Ela não está no teatro, ela não está no palco, ela não está vivendo só o teatro, pesquisando teatro, né? Que é o seu caso. Então, como é que tem sido isso para você, esse lugar de resistência, hoje protagonismo, e como ver, por que ainda acontece essa opressão tamanha em nossa cidade? E aí é onde eu queria chegar. Aquela idade medieval lá, que a mulher não podia fazer teatro, né? Em um lugar totalmente podado por questões religiosas e cristãs. Se a gente for tentar, assim, de certa forma, rever esse lugar, a gente vai dizer, nossa, tem algo muito parecido aqui, né? As mulheres não podem fazer teatro.
As que podem fazer teatro é quando tem uma mãe artista que abraça a causa. Eu até comentei que tua mãe é a mãezona de todo mundo. A gente vai tem neguinho que passava temporada na tua casa, né? E até hoje a gente vai lá, a gente tá em casa, né? Porque ela tem esse coração muito gigante. Mas teve que ter um abraço, né, de uma mãe, mais do que artista, mas ela abraça a diversidade, ela abraça a arte, ela acolhe, e ela abraçou muito vocês naquele momento, que também foram muito julgados. Alguns anos atrás, fazer teatro na cidade, para a vizinhança não era uma coisa muito bem vista, né? E colocavam a gente em bolhas, assim, muito, sabe... Pejorativas, E fala um pouco sobre esse lugar da mulher, da cena do Teatro de Arco Verde. Eu consigo falar de 2003, né? Pra cá, assim, sabendo que já vieram outras antes de mim, de minhas companheiras atuais, que abriram esse espaço. Mas dizer assim, que é um lugar de resistência, né? Sobretudo. Minha mãe me ensinou sobre maternar desde muito nova, né? Assim, essa relação de acolhimento. Então, eu sou privilegiada nesse sentido, sim. Mas a gente sabe que tem muitas outras jovens que não conseguiram permanecer porque precisavam lavar os pratos antes de sair de casa, precisavam arrumar a casa. E não dizendo que a gente não faça isso, que eu não faço isso, mas porque somente a menina dentro de casa tem que fazer isso, enquanto o irmão está jogando videogame, enquanto o irmão está jogando bola, porque ela não pode se capacitar para poder fazer refletir um pouco melhor. Eu falo que desde muito cedo, e aí eu converso com as minhas crianças, né? E com as minhas idosas, com as minhas jovens, desde muito cedo aprenderam a gente a estar num lugar de competitividade, por saber do poder feminino. Vamos parar para pensar, se todas as mulheres do mundo hoje, da Terra, segurassem nas mãos e dissessem assim, a gente não vai parir mais, o que era que acontecia? Né? Então a gente é um portal, né? Nós somos um portal muito poderoso, assim. Se todos nós decidirmos não parir mais, não tem mais humanidade. Então, qual foi o método, qual foi a grande faceta? Vamos colocar elas umas contra as outras. Porque somente assim elas vão entender a outra como rival e não vão conseguir compreender esse universo poderoso que elas são. Para sair de casa, a gente todos os dias precisa ter muito cuidado, olhar para todos os lados, na rua escura. Existe uma relação de muito medo que é colocada sobre as mulheres. Então, fazer teatro é esse lugar também que a gente começa a ter consciência sobre esse poder que nós somos, sobre esse portal, né? E eu falo assim, desde muito nova também, eu e as minhas companheiras, eu posso citar a Juliana Aguiar, Carol Arco Verde, que são as que estão mais próximas comigo hoje, né, da minha geração, que tiveram ali comigo também, mesmo se a gente entender o termo na época do feminismo, a gente já era sem ser. Né? Mesmo sem entender o que era sororidade, a gente já tinha sem saber, porque a gente estava ali para se proteger. A gente estava andando juntas, né? A gente estava se acolhendo para poder fazer com que a coisa não desabasse sobre a gente. Mas para sair de casa, a gente sempre teve cuidado, a gente teve que sair acompanhado por um irmão, por um amigo. E sempre foi essa relação assim de muito medo, né? E por que elas não se mantiveram, tantas outras, nas artes até hoje? Porque talvez não tiveram acolhimento em casa também, que é tão necessário. Exato. Né? Porque para sair de casa tem que fazer um monte de questão de tarefas domésticas para poder conseguir sair. Tem que ser o antes, o agora e o depois. Deixar tudo o dia inteiro já... Isso, projetado para isso. Para você conseguir fazer. É uma relação até de cansaço muito grande que colocam na gente, né? De opressão mesmo. E algumas mães não tiveram essa oportunidade de entender esse outro lugar feminino. Então aí elas reproduzem o machismo, a opressão o tempo todo. E como é que tu faz essa ligação da Idade Média até aqui? Né? Onde os homens, né? A mulher não pode, né? Ela ainda não pode. Eu acho que a gente ainda não avançou tanto. Ali era visto como bruxa e tal. A gente ainda não avançou. Será que a mulher também, né? E o que é bruxa, né? É incrível, né? Porque colocaram bruxa. São as mulheres que foram queimadas. Que buscavam curar as outras pessoas, inclusive. As curandeiras de antigamente eram queimadas por ter uma sabência, uma sabedoria, uma relação com a natureza, né? Saber chá, saber ler, saber alguma coisa a mais. Então, porque a gente foi privada desde muito nova, né? Esses saberes. E a gente foi se distanciando do natural o tempo todo, assim. Sem romantismo mesmo. E
essa relação mesmo do machismo que a gente vem tentando aos poucos, e avançou-se um bocado, mas ainda precisa tanto outro, né, Bob, assim, porque antigamente os homens faziam papéis femininos porque as mulheres não tinham a permissão para entrar em cena. E hoje a gente não tem a permissão de sair de casa, praticamente, para poder estar em cena. Né? Porque a gente tem medo, tem receio de sair de casa, né? Porque por causa do tarado, por causa de homens que estão à noite, enfim, por uma série de questões que a gente já sabe, né? Como é que tu vê, mais ou menos daqui a 10, 15 anos, 20 anos, o teatro, a cena de Arco Verde? Aí eu vejo cheio de mulher forte, potente, de atrizes, assim. A gente já começa a elencar os nomes das novas gerações. Malu é uma atriz muito potente. Né? E aí tem as meninas do infantil, que são atrizes que vêm aí para dizer, assim, que essa nova geração vem abrir outros caminhos. E eu acredito muito nisso, assim. Sem romantismo também. Que elas vêm com o poder da fala, com o empoderamento, desde essa formação dos 7 anos. Se talvez todas as mulheres tivessem tido, a gente teria outra relação de consciência, né? Do feminismo, da sororidade. E aí hoje a gente vê Lindriele, vê Daniele, vê Amanda, vê Bel, vê Ellie, vê tantas mulheres assim que vêm se potencializando, que vêm se formando para poder fazer essa cena teatral acontecer com mais mulheres. Dani que né? tá fazendo o mundo, destruindo em cena, né? Assim, nossa, ela cresceu, tá gigante demais. Era sempre muito ali, muito quietinha, muito. E aí quando ela vem, assim, ela, sabe, ela cresceu muito, muito. Nossa, meu Deus do céu, acho que a pandemia fez bem a ela. Desde menina, mas ela pesquisou muito, Durante esses 2 anos a gente tentava ensaiar virtualmente, fazia os testes para ensaiar presencialmente. Então teve esse lugar, né, de se recolher para poder potencializar o personagem, para potencializar a atriz que ela é. E a gente teve a demonstração de trabalho do Escolas em Cena. E ela já mostrou potencialidades na relação de encenadora, né? Tem uma coisa também muito que eu percebo da relação das mulheres que passam pela cena, que ficam nos bastidores, né? Eu trabalhei na tropa, primeira versão, né? Primeiro momento ali da tropa, e tinha mulheres, tinha 2 mulheres participando do grupo. Depois você entrou, que também já entrou já com tudo, já pegando personagem, já, né? Mas tinham 2 mulheres, uma que ficava embaixo do boi o espetáculo inteiro, um espetáculo de 1 hora e 20, porque era espetáculo de rua e tal, né? Tem cortejo, o espetáculo, para acabar mesmo, ele leva todo um tempo. E aí a peça arrasava em cena, mas ficava embaixo do boi, era a tripa do boi, né? E outra também que era muito boa, tinha um potencial, mas não ficava em cena, ficava nos bastidores, que era a Dalva, maravilhosa, né? Que fazia um trabalho também excepcional, mas, né, tendo uma visão assim de protagonismo, porque nem coadjuvante era, né? Ficava lá, a gente sabe que o potencial poderia ser maior. Também tem isso, né? A mulher, ela tá no teatro, mas ela tá lá no camarim, ela tá sendo figurinista, ela tá, né? Então ela tá sendo subserviente para o teatro. E aí eu acho que também tem que ver esse lugar. Eu acho que essas formações, elas condizem muito, né? Para que lugar você pode estar. Pode né? ser algumas escolhas dos encenadores, dos diretores, né? Também mas tem isso. aí, tipo, eu não tenho um pertencimento para falar sobre a outra versão da tropa, porque eu não estava no processo. Sim. Mas te ouvindo assim. E tem uma coisa que é importante a gente frisar, sem subjugar esses outros lugares que são tão importantes para o teatro acontecer, né? Mas que eu entendo que você está falando que não é do protagonismo ele, né? na cena. Porque se tem um grupo que tem mais ou menos 15 homens, tem 2 mulheres, porque não tem uma em cena, né? Então, são coisas a se pensar. Vamos perceber esse lugar, vamos perceber esse lugar, né? Porque existe potencial aí e não é pouco. Então, acho que é bem por aí esse pensar, esse fazer. Então, nós já estamos começando a chegar próximo do nosso encerramento aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu digo que é um tanto que complexa, porque cada um tem a sua resposta, cada um ressignifica a maneira que acha, que acredita. Eu queria que tu me falasse sobre o que é arte para tu. É bem complexo, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo configurar isso na minha cabeça agora, assim. O mestre Assis disse que tudo que a gente faz é arte. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito, se o mestre disse, tá dito. Só vou tentar reformular em mim isso porque agora. a sua linguagem já é uma outra, né?
Então, para mim, a arte é esse instrumento transformador, antes de tudo, qualquer coisa. É o que determina uma sociedade, né? A sua expressão artística condiz com o seu ser cultural, social, e aí a arte é a forma de se expressar, né? E aí é a identidade de uma sociedade. Tudo que a gente transforma em arte, né? O tempo de hoje é narrado pela expressão artística dessa sociedade, dessa contemporaneidade. Então, para mim, a arte é esse instrumento transformador, é a identidade de uma sociedade, é o que a gente constrói, é tudo que a gente faz, como o mestre diz, né? É tudo que diz respeito à identidade de uma civilização. Então, que bonito ver os pássaros passando assim. Aí eu paro. Por isso que eu olho tanto pra janela. Acho que é arte, né? Isso é arte também, né? A forma como a gente enxerga. Eu acho que tem muito a ver com os nossos sentidos, né? E é isso, assim, é esse instrumento transformador de uma sociedade, é tudo que ela expressa, é o que condiz com a identidade cultural dessa civilização, dessa sociedade, né? Se a gente for parar... E tem outra coisa que eu fiquei pensando quando estava falando assim, eu gosto de falar, né? Que é... Povo de teatro, né? A gente não vai ficar até amanhã, tá? Beleza. Que é, tipo, durante esse processo pandêmico, sem romance nenhum, sem romantizar essa relação, que foi um caos, está sendo um caos, né? E todo mundo se vacine, por favor. Mas se não tivesse arte, como era que a gente teria passado? Todas as séries que a gente consome, todos os livros, todas as músicas, todas as pinturas que a gente fez, todos os quadros, todos os espetáculos que a gente conseguiu consumir virtualmente, esses livros, tudo isso é arte, né? Como era que a gente teria passado por esse processo? Exatamente. Então, eu acho que eu não preciso ser atriz para poder fazer teatro, né? Eu posso fazer teatro buscando outras vertentes também. Eu não preciso querer uma carreira, uma profissão de músico para poder fazer um curso de música. Eu posso despertar os meus sentidos e atrelar isso a outras profissões também. Então, se eu pudesse assim dizer que todo mundo fizesse, consumisse, isso já acontece, né? Mas que a gente tivesse essa consciência. Acho que é isso. Maravilha. Jéssica, a gente agradece por demais, assim. A gente fica muito feliz de ter você aqui, receber você aqui no nosso projeto, né? E fico feliz também por esse potencial, pela sua trajetória, eu que acompanho de perto mesmo, a gente está sempre junto, nos corres com a arte, né? E potencializando aqui o nosso projeto, né? Com suas falas maravilhosas. E espero que a gente tome muito mais café aí pra gente falar muito também sobre arte, seja aqui, seja na estação, seja no Sesc, seja em todos os lugares dessa cidade, né? Que a gente... Eu senti muita necessidade da gente falar sobre teatro. Eu acho que, inclusive, o projeto, ele nasce com a necessidade de fazer com que os grupos falem sobre suas produções e que eles comecem a se perceber nesse processo de construção, né? Então, o projeto Café em Cena, ele surge daí. Tá todo mundo produzindo na sua bolha, ninguém olha, ninguém se ajuda, ninguém quer saber como é que tá. Então isso é muito louco, né? Tá na hora da gente começar a se perceber, a se ajudar. Coletivo, né? Cada vez esse mais. coletivo geralzão, assim, sabe? Porque se o teatro ele é político pra quê? Pra quem? Como? Né? Então acho que a gente precisa realmente se abraçar cada vez mais, né? E aí, te agradeço super, né, por você estar aqui. Vamos dialogando. Tu trouxe alguma literatura, alguma coisa aí pra gente? Pois vamos lá, pra gente finalizar com chave de ouro. Eu deixo com você as suas palavras finais e em seguida você fala pra gente o textão aí. Eu queria agradecer a toda essa equipe bonita que está aqui hoje, que a gente pôde ter uma conversa necessária, com leveza, tomando um café, mergulhando nessa xícara de café. Dizer que é muito, muito bom que tu abre as portas da tua casa, da tua cozinha, pra gente poder conversar e dizer que é sobre isso, né? A resistência acontece diariamente, né? Que a gente esteja cada vez mais atento e atentas a esse fazer tão necessário na cidade. E que essa cidade tem uma potência muito grande. Cada vez mais eu me apaixono por Arco Verde por isso, por esses momentos de troca, por esses artistas tão poderosos, tão potentes que tem essa cidade, né? Arco Verde tem um dos céus mais bonitos que existe no país e eu acho que tem alguma coisa muito relacionada a isso também, né? Acredito que nada é por acaso e que a gente está aqui e que isso vai repercutir muito ainda, espero. Tem alguns lugares no mundo que são lugares que têm uma energia muito grande e as pessoas
que acreditam nessas energias, elas vão para esses lugares. Na Bahia, inclusive, tem um lugar, eu estou esquecido qual é o nome, eu acho que ou é na Bahia ou é em Minas Gerais, e todo mundo vai para lá. Acho que Arco Verde deve ser o chakra daqui, né? Que é o que manda tudo. Provavelmente. Eu acho que tem eu acredito que Arco Verde tem uma outra relação mesmo. Assim, as pessoas que passam querem ficar, as que vão querem voltar, né? É isso e mesmo. é sobre isso, Arco Verde é forte. E eu aproveito também para mandar um beijo enorme para toda a galera que tá junto com você. Jéssica tá aqui, mas não é só Jéssica. É Jéssica família, é Jéssica filhos, é Jéssica marido, teu marido maravilhoso, cheio. E também as pessoas que produzem junto com você, né? A Tropa, que é um grupo maravilhoso, né? Lindo demais, por tudo que vem fazendo na nossa cidade. Eu acho que é um presente que vocês dão pra gente também. Toda essa produção, ela é pensada pra gente, né? E, enfim, todo o trabalho de produção que acontece no Sesc também, né? E é isso. Um beijo aí pra todo mundo que te serve, que é pra fortalecer logo todo mundo, tá bom? É recíproco, Vitor, todo esse carinho pela tua família e por todas as pessoas que te acompanham. Obrigado. Eu vou ler um poema que é de Viviane Mosé, que é uma mulher filósofa querida, brasileira e incrível também. Pra gente fazer um link com esse maternar, com esse fazer feminino, sobre esses portais todos que a gente falou hoje, né? Sonhei que dos meus peitos nasciam flores e frutos. De minhas pernas brotavam amoras e figos. E todos se ajoelhavam. É uma santa, diziam. Acordei com os peitos inchados, derramando leite por todo lado. Eu havia dado fruto. O milagre da vida havia em mim se revelado. Era como se a terra toda brotasse. Era como se meu corpo a terra fosse. Era como se a vida em meus olhos olhasse. Como se as mãos ela me desse. Era como se calada eu desde sempre estivesse. Somente agora de mim a palavra nasce. A palavra vida. Como única palavra. E fazendo corpo em meu corpo estava. Meu corpo de lençóis exposto ao vento. Agora mais que rio é o espaço, mais que o tempo. Eu disse sim quando pari. Eu disse, eu topo, eu aceito e afirmo, mesmo com medo, mesmo com as mudanças em meu corpo e em meu coração. Todas as coisas. Foi o que eu disse quando eu fiz um filho. E foi aí que ele me fez. Arrasou. É isso, amiga. Valeu, obrigado. Obrigada, Agora nós vamos comer.